Bem-vindos ao Transition Protocol. Hoje é sábado, 25 de julho. Não é um dia em que costumamos nos reunir, mas todo mundo sabe o que está acontecendo no mundo. E o que está acontecendo no mundo é muita atividade militar em potencial que poderia desestabilizar todo o Oriente Médio, todo o teatro da Ásia Ocidental, onde Estados Unidos e Irã estão em confronto há muito tempo, onde o Mall foi quase completamente destruído pelas ações dos Estados Unidos. E estou aqui com meus queridos colegas, Pepe Escobar e Larry Johnson, para discutir isso e trazer a vocês as atualizações mais recentes que reunimos, que vocês não verão em nenhum outro lugar. Se vocês gostam do que fazemos, por favor, cliquem no botão de inscrição. Cliquem também no botão de curtir. Se quiserem receber esses boletins de segurança na sua caixa de e-mail toda semana, acessem o Substack e tornem-se membros pagos por uma pequena taxa de $5 por mês. Quem os fez Pepe Steampor? With that, Pepe, please go ahead. Okay, thank you. Thank you, Mr. Z. Thank you, Larry. Certo, obrigado. Obrigado, Sr. Z. Obrigado, Larry. Vou fazer uma breve introdução e depois passo a palavra ao Larry. Larry pode nos explicar a situação americana à beira de uma possível guerra total. Mas primeiro, vou começar pela diplomacia ao estilo eurasiático. Tenho certeza de que muitos de vocês viram que pela primeira vez na história o presidente Trump pronunciou em sequência as palavras eixo eurasiático. Trump nunca mencionou em público a palavra ou o conceito de Eurásia. Foi a primeira vez. E eixo eurasiático. Então, isso é o que vem depois do eixo do mal de 2002. Todos vocês se lembram. Na época, eram Irã, Iraque e Coreia do Norte. O eixo eurasiático, da forma como Trump o enquadra, é Irã, China, Rússia e Coreia do Norte. Embora ele não tenha dito isso explicitamente. Quem colocou isso na cabeça dele, nessa cabeça com atenção de 5 segundos? His 5-second attention brain. Well, Larry gives us his. Bem, o Larry pode nos dar as notícias dele de negociação com informação privilegiada sobre o que se passa dentro da cabeça do Trump. Mas a minha aposta é no Elbridge Colby, o cara que de fato redigiu a Estratégia de Segurança Nacional, porque essa é uma forma de enquadrar todas as ameaças existenciais aos Estados Unidos no modelo de eixo do mal, ao estilo de 2002. É absolutamente fascinante. Estou pensando em escrever uma coluna bem longa, falando sobre a Eurásia, sobre eixos, sobre o eixo do mal e sobre o que os americanos ainda não entendem a respeito desse eixo eurasiático, que basicamente é a minha área de trabalho há pelo menos 20 anos. Alexander Dugin escreveu Não, ele não escreveu. Ele deu uma entrevista muito detalhada, e eu ali no Substack dele, em que tenta explicar como seria um novo eixo eurasiático. E basicamente, esse seria o modelo de um BRICS militarizado. Mas não é isso que ele é, nem o que será. Primeiro de tudo, porque o BRICS é essencialmente uma plataforma geoeconômica. E quando você vai às cúpulas do BRICS e conversa, por exemplo, com o principal Sherpa russo no BRICS, Larry e eu tivemos a oportunidade de encontrá-lo em Moscou, o Ryabkov, ele jamais mencionaria o BRICS como uma aliança militar. E não é assim que os chineses ou os russos o veem. A ideia de Dugin é que ele deveria se tornar uma aliança militarizada. Isso não vai acontecer. Teria de haver outro mecanismo. Mas o quadro conceitual mais importante nesse eixo eurasiático é que esse eixo, de fato, existe em nível geopolítico. E, digamos, a forma como isso existe se expressa pelas relações estratégicas entre esses 4 atores. Todos eles têm parcerias estratégicas e estão interligados. E o melhor exemplo de como eles se interligam aconteceu esta semana, na cúpula de ministros das relações exteriores da Organização de Cooperação de Xangai, no Quirguistão. Foi algo absolutamente fascinante de observar de fora. Mais uma vez, eu acompanho a OCS desde o início. Tenho certeza de que muitos de vocês, da nossa audiência, talvez não saibam que a OSCE nasceu 3 meses antes do 11 de setembro. A OCS nasceu em junho de 2001. E na época era Rússia, China e 3 países da Ásia Central, terminados em stão. Chamava-se o 5 de Xangai.
It was called the Shanghai Five. And at the time they were E naquela época, eles eram uma organização de contra-terrorismo e de combate ao separatismo. Hoje em dia, a Organização de Cooperação de Xangai, em 2026, como se pôde ver mais uma vez esta semana, nas reuniões no Quirguistão, é uma organização geopolítica e geoeconômica muito mais do que uma organização de contra-terrorismo. Só para dar um exemplo de quão importante foi esta reunião no Quirguistão, esta semana, Araghchi estava lá, Sergei Lavrov estava lá, Wang Yi estava lá, e Ishaq Dar, o ministro das Relações Exteriores do Paquistão, também estava lá. Eles não estavam apenas à mesma mesa, discutindo a indivisibilidade da segurança no espaço eurasiático, algo que, para o governo Trump, soa como um conceito vindo de Marte ou de Vênus. Houve também as reuniões bilaterais. There were the bilaterals. So we have, for instance, bilaterals between Araghchi. Então temos, por exemplo, reuniões bilaterais entre Araghchi e Lavrov e entre Araghchi e Wang Yi. Sem falar, é claro, que Araghchi se reuniu mais uma vez com Ishaq Dar. Mas eles estão em contato praticamente todos os dias. Então discutiram não apenas essa integração da Eurásia em termos geopolíticos e geoeconômicos, mas não como uma aliança militar. A OCX, sempre, na visão dos russos e dos chineses, não. Se fizermos algo que possa ser interpretado como uma OTAN asiática, estaremos antagonizando estupidamente os americanos. Não, somos muito mais sofisticados do que isso. Nós organizamos, e nossos canais de comunicação de bastidores são muito mais importantes. We organize and our back channels are much more important. And when we meet like these foreign E quando nos reunimos, como nessas reuniões de ministros das Relações Exteriores, antes da cúpula da Organização de Cooperação de Xangai, que vai acontecer daqui a 1 ou 2 meses, é para discutir a organização como um todo, especialmente nossas relações bilaterais. Principalmente porque, como membros da Organização de Cooperação de Xangai, temos alguns integrantes muito problemáticos, como a Índia. A Índia também esteve no Quirguistão, mas foi quase como um espetáculo à parte, comparada a esses 4 membros plenos. A Coreia do Norte não estava lá. Isso não importa, porque Coreia do Norte, Rússia e China também conversam de forma muito próxima. São parceiros estratégicos. E há um ponto específico que o Larry me enviou há poucos minutos. O que Wang Yi disse sobre o papel chinês, sobre o que está acontecendo na Ásia Ocidental. in terms of what's going on in West Asia. This is the Chinese way of being implicated. Essa é a maneira chinesa de estar implicada em detalhes em tudo o que importa no alinhamento entre China, Paquistão e Irã, na tentativa de encontrar uma solução sem que o império saia completamente dos trilhos. Então há um alinhamento em termos de mediação. Teherã, Islamabad, Pequim, e claro, ao mesmo tempo, os chineses estão orientando os paquistaneses. Certo, vocês devem, conduzir por aqui, seguir por ali, navegar desta forma. É realmente a Odisseia, navegando entre Scylla e Caríbides. Totalmente. Assisti a Odisseia hoje, e ela está ressoando na minha cabeça, em tantos aspectos. Então, Wang Yi disse que a China vai continuar agindo de acordo com sua proposta de 4 pontos para a paz e a estabilidade no Oriente Médio, que basicamente é voltar à mesa e respeitar o memorando de entendimento. Porque um dos grandes atores nos bastidores desse memorando foi a China. A China estava coordenando o tempo todo com o Paquistão, a mediação com os iranianos e entre eles e os americanos. Então eles apoiam, e aqui é Wang Yi falando, os esforços de mediação do Paquistão e outras partes. Quando Wang diz não é suficiente, é muito, muito importante. E o jeito chinês, muito mais sofisticado. Subtle, sophisticated, but imprinting their mark. Portanto, facilitar a retomada precoce do diálogo e das negociações. Então, indiretamente, no âmbito da SCO, a China está dizendo aos americanos, voltem à mesa de negociações e respeitem os compromissos que assumiram, respeitando o memorando de entendimento que assinaram. Abordem adequadamente as questões relacionadas ao Estreito de Hormuz. Isso está no memorando de entendimento, como todos sabemos, é um dos pontos-chave. E melhorem as relações entre os países vizinhos. Portanto, essa é uma mensagem chinesa para todos no GCC, porque
porque a China tem relações muito boas com todos os membros do GCC. E a China não faz distinção. Ela tem relações com todos no GCC. E a China importa energia de muitos membros do GCC, especialmente petróleo da Arábia Saudita. Especially oil from Saudi Arabia. Advanced collective security among Segurança coletiva avançada entre os estados do Golfo. Esta é uma forma chinesa de dizer: vejam, talvez vocês devam reconsiderar seu guarda-chuva de proteção. E nosso amigo aqui, com o qual temos uma parceria estratégica e que é membro da iniciativa Cinturão e Rota, das novas rotas da seda, o Paquistão pode fornecer o que vocês precisam. Então, certo, tomem isso como uma introdução em relação à frente diplomática que importa em toda a Eurásia, que é a OCX. Eles se reuniram esta semana no Quirguistão. Os principais ministros das relações exteriores estavam lá, conversando entre si, e todos chegaram a um entendimento. Esse é o ponto mais importante. Agora, Larry nos apresenta o cenário da estrada para o inferno. gives us the highway to hell scenario now. Yeah. So, a lot of mixed É, signals então coming out. muitos sinais contraditórios vêm saindo dos Estados Unidos. Se julgássemos tudo apenas pela retórica de Donald Trump, não nas últimas 24 horas, mas antes disso, estaria acontecendo agora mesmo um bombardeio ativo e massivo no Irã. Mas não está. Houve relatos de que tínhamos vários P-8 Poseidon. Essas são aeronaves que realizam, entre outras missões, inteligência, vigilância e reconhecimento. A razão de estarem voando por lá é que o Irã destruiu todos os radares terrestres que estavam no Catar, na base aérea de Al Udeid, no Kuwait, nas várias bases militares do Exército dos Estados Unidos e no Bahrein, no quartel-general da Quinta Frota. Todos esses radares se foram. Bahrain at the Fifth Fleet headquarters. All those radars are gone. So the United States is effectively blind. The only way to Então os Estados Unidos estão efetivamente cegos. A única forma de compensar isso é colocar aeronaves como o P-8 no ar. Então você viu essa atividade? Também vimos muita atividade dos C-17, que transportam carga, mas também são usados para transportar pessoal médico, sabe, e vítimas. Então muito provavelmente poderiam estar retirando vítimas de vários lugares do Kuwait, da Jordânia. Então temos isso de um lado. Por outro, eu estou em contato com... E não vou entrar em detalhes sobre as fontes, mas vou colocar desta forma. Há atividades que estariam ocorrendo na sede do Comando Central, na base aérea de MacDill, que fica a cerca de 30 minutos de carro de onde eu estou. E depois as atividades no que eles chamam de Comando Central da Força Aérea, o AFCENT. O Comando Central é a estrutura geral e eles têm um braço da Força Aérea, o AFCENT, que antes ficava baseado na base aérea de Al Udeid e operava a partir de algo chamado Centro Combinado de Operações Aéreas. No jargão militar, eles chamam isso de CAOC. Bem, o CAOC não fica mais em Al Udeid, porque estava sendo bombardeado para valer. Eles não conseguiam manter as pessoas vivas ou em segurança. Então os Estados Unidos agora retiraram o quartel-general de comando do Comando Central da Força Aérea, e ele agora fica baseado na base aérea de Shaw, na Carolina do Sul. Agora, se os Estados Unidos estão se preparando, quer dizer hoje, para intensificar e realizar operações aéreas massivas, deveria haver uma enorme quantidade de comunicação e coordenação de um lado para o outro entre o quartel-general do Comando Central, na base aérea de MacDill, e o CAOC, na base aérea de Shaw. Tudo o que posso dizer é que isso não está acontecendo de jeito nenhum. Não está acontecendo. Então, na verdade, ontem eu achei que eles lançariam o ataque com base em alguns dos sinais, porque todas as embaixadas estavam fechando. Eles diziam, caiam fora daqui rápido. Os israelenses estavam se entrincheirando por o pior. Mas aí eu esqueci e não levei isso em conta. Podem me culpar por ser um mau analista. Que Trump estava falando no jantar da Associação de Correspondentes da Casa Branca. Bem, ele não iria prejudicar a própria mensagem lançando uma operação de bombardeio em massa que poderia resultar em baixas americanas. Então isso foi adiado. Mas a outra coisa que vimos ao longo das últimas 36 horas é que a moeda dos Estados Unidos está em apuros.
em termos do mercado de títulos. O mercado de petróleo enlouqueceu. Agora, a intervenção externa tentando conter os preços. Mas a realidade subjacente é que há seis global de diesel e combustível de aviação. E não existe nenhuma solução rápida para isso. E isso também está afetando o mercado de ações. Então, uma combinação desses fatores pode de fato estar pesando sobre Trump, no sentido de ele reconhecer que não podem lhe dar uma garantia de que se lançarmos esses ataques, isso vai acabar com o Irã, vai lhe dar controle total do Estreito de Hormuz e o Irã vai se render. E o general Kane, acho que para seu crédito, está reforçando o que Brad Cooper, o almirante do CENTCOM, está dizendo a eles. E sabe, eles não querem se manifestar e discordar dele com muita força. Mas estão apenas tentando dizer a ele que o que ele acredita que possa acontecer, talvez não seja exatamente o que vai acontecer. O outro fator que temos de analisar é a China, porque ela realmente está presa num dilema. Mas acho que com base no que você acabou de apresentar, Pepe, isso mostra que eles estão se alinhando ao lado do Irã. Agora, aqui está o dilema deles. Por um lado, como grande parte da economia chinesa se baseia na venda de produtos para o sul global, eles reconhecem que o fechamento do Estreito de Hormuz é um desastre para o sul global. Não é apenas um desastre para os Estados Unidos e a Europa. Então eles querem reabrir o estreito o mais rápido possível. Nesse sentido, sem dúvida, o Irã está mais do que disposto a cooperar com a China. Qualquer navio que se identifique e diga: "Ei, estamos indo para países do sul global e estamos ao lado da China", o Irã vai deixar passar. Isso não vai ser um problema. Mas o problema é o bloqueio dos Estados Unidos, os ataques dos Estados Unidos. E como resultado, a China quer reabrir o Estreito de Hormuz, mas não quer trair a segurança do Irã. Depois há o Pacto de Defesa da China, ou Pacto de Defesa do Paquistão com os sauditas. E isso tem o respaldo da China. Mas os sauditas, por algum motivo, e talvez não tenham sido os sauditas, talvez tenham sido os israelenses, não tenho certeza, naquele ataque que aconteceu há mais de uma semana em Sanaá, atacando o aeroporto com a delegação que tinha participado das cerimônias fúnebres de Ali Khamenei, eles foram atacados no retorno. O Iêmen, o Ansar Allah, respondeu, atacou alguns aeródromos na Arábia Saudita. Parecia que os sauditas iam deixar isso para lá. Então, os Houthis anunciaram que iriam bloquear os carregamentos sauditas de petróleo que passam pelo Estreito de Bab al-Mandab, que, pelo que entendo, significa Portão da Lamentação. Portão das Lamentações, sim. Que nome poético. Adoro esse nome. Fantástico. Fantástico. Então eles fizeram isso. E aí ontem os sauditas decidiram atacar Hodeida, o porto. Agora os sauditas dizem, mas não danificamos nenhuma instalação portuária. Só explodimos algumas coisas periféricas. Bem, vou colocar em termos técnicos. Os Houthis não deram a mínima para a explicação deles, certo? Os Houthis disseram, querem jogar? Então vamos jogar. E atingiram Jizan, acho que esse é o nome, talvez a refinaria de petróleo mais moderna do mundo. Mas ela fica bem ali, é da Saudi Aramco, e os Houthis acabaram com ela. E estima-se que serão necessários pelo menos 4 meses para aquilo voltar a operar. E é muito combustível que deixa de ser produzido ou processado. Houve relatos iniciais de que os Houthis também tinham atacado Yanbu, onde ficam os 2 principais terminais de petróleo, um ao norte e outro ao sul. Mas parece que não atacaram, porque acho que os Houthis estão se contendo e dizendo, certo, já atingimos vocês, querem continuar? Porque se quiserem continuar, o próximo alvo será Yanbu. E se Yanbu cair, a Arábia Saudita terá problemas muito, muito grandes. Então estamos observando agora. Ainda não estou vendo muita resposta dos sauditas. E certamente eu não vi nenhuma declaração, mas talvez eu não tenha lido as fontes certas. Mas não vejo ataques verbais vindo de Riyadh ou de Jeddah, pelo menos ainda não. Larry, você tem razão, sim.
Então isso coloca, eu acho, a China em uma posição de talvez estar trabalhando nos bastidores para tentar fazer todo mundo se acalmar. Voltem para os seus cantos. Porque a única saída para a Arábia Saudita, para se manter intacta e não ser prejudicada, é uma via diplomática e negociações com os Houthis. Não há solução militar para eles. O que, ironicamente, é exatamente a mesma posição em que os Estados Unidos se encontram em relação ao Irã. Mr. Z, you wanna... Senhor Zé, o senhor quer acrescentar algo especialmente sobre isto? Os paquistaneses disseram mais uma vez aos sauditas, recuem, e é do interesse deles fazer isso. If you do, From everything that I have heard, everything I have Pelo que ouvi, por tudo que investiguei, e repito isso, diante da urgência do que está acontecendo, o Paquistão está mediando com a bênção e, na verdade, sob a orientação da China. Você levantou esse ponto, mas quero enfatizá-lo. O nome do Paquistão aparece na frente, mas, na realidade, é a mão da China. O Paquistão não fará nada, quer dizer, nada mesmo, absolutamente nada, sem a bênção da China, sem a orientação da China e sem o apoio da China. without the direction of China and without the support of China. So from a standpoint of between what is going Então, on do in ponto de vista do que está acontecendo na Arábia Saudita e em Sarawak, fui informado de que o Paquistão está fazendo tudo ao seu alcance, inclusive dizendo aos sauditas, não vamos sair por aí para lutar as suas guerras contra o Ansar Allah. Então, esse é um grande passo por parte do Paquistão. Agora, mais um ponto, na verdade, alguns pontos adicionais que eu gostaria de acrescentar a tudo que vocês disseram e que eu apoio e endosso completamente. Pelo que ouvi, o clima em Teherã mudou drasticamente nos últimos dias. E tudo que é visto por observadores externos, pela mídia corporativa e por boa parte da mídia independente é, pelo que ouvi, diplomacia performática. everything that I've heard is performative diplomacy. Performative. Not real substance behind it. Uma encenação, sem conteúdo real por trás. E a parte mais importante disso é que a China está de fato sugerindo isso neste momento. A indicação clara que recebi das pessoas com quem falei foi que a China quer que os Estados Unidos, quer dizer, obviamente estamos falando apenas de Trump e de sua mente desequilibrada, entendam que não há solução militar para isso. Não há solução militar. E eles têm que voltar ao memorando de entendimento, não renegociá-lo. Então, essa é uma grande mudança como resultado do que o Sr. Trump fez, que foi agir como Napoleão e continuar bombardeando. E o resultado foi exatamente o oposto. Então, esse é o meu entendimento. So that is that's my understanding. Não, mas esta é a progressão lógica da posição iraniana, Sr. Zé. Eles não mudaram, não se desviaram de sua posição. Desde a última vez em que os paquistaneses participaram de algum tipo de mediação que chegasse aos americanos, esta foi a mensagem, no início desta semana, da delegação iraniana que foi a Islamabad. Voltaríamos à diplomacia, mas os americanos têm que cumprir os compromissos que assinaram no memorando de entendimento e que Trump vetou. Então voltamos ao mesmo ponto repetidamente. Toda vez que ele tem uma saída pela frente, ele a destrói. Now remember, todo mundo sabe disso, e os chineses também sabem. E ainda assim, os chineses insistem, como Wang Yi insistiu esta semana no Quirguistão. O que ele disse foi basicamente, para todos os parceiros da OCX, mas também para o mundo em geral. A posição chinesa é, voltem ao memorando de entendimento, porque essa é a única saída. Não há plano B. Ainda assim, os americanos não ouvem. O governo Trump não ouve. E claro, o próprio Trump não ouve. E voltamos ao homem machão, das bravatas e ameaças. Vou bombardear vocês até virarem pó. E tudo isso. Está se tornando não só repetitivo, como ninguém mais acredita nisso. Não tem impacto. Certo, ele consegue manipular os mercados por 24 horas. E daí, ele precisa vir com mais bravatas. E os iranianos, o que é ainda mais importante, estão prontos. And the Iranians, even more important, they are ready. And in fact, once again, because they run the clock. E na verdade, mais uma vez, como eles ficam ganhando tempo, disseram,
Certo. Vocês querem nos bombardear? Tudo bem. Sabem qual vai ser a resposta? Sabem qual é a resposta? Vai ser muito pior do que da última vez? Querem correr esse risco? Querem destruir ainda mais a própria reputação? E como ele não tem estratégia, vai ficando cada vez mais louco. É uma máquina infernal, realmente. Uma máquina infernal. E não há saída. E a única maneira de ele escapar seria ter diante dele uma decisão sólida e racional, que alguém teria de impor a ele. E não há ninguém no círculo íntimo dele capaz de colocar isso diante dele, considerando os efeitos sobre sua vida política, seus comparsas, a economia americana, a economia global, o mercado de petróleo, o mercado de títulos, tudo. The global economy, the oil market, the bonus market, everything. Let me just provide a poetic image. Deixe-me dar uma imagem poética dessa relação entre os sauditas e os iemenitas. Sim. Pensem nos sauditas como um sujeito gordo num acampamento de nudistas correndo pelado e tentando pegar um porco-espinho. Esse é o Iêmen. Não tem como o cara pelado se dar bem com o porco-espinho, certo? Você aprende. Deixa-o em paz. E é isso que os sauditas agora precisam aprender. Vamos ver se aprenderam. Mas sabe, eu escrevi outro dia sobre o absurdo de os Estados Unidos tentarem oferecer aos sauditas uma usina nuclear, porque nos últimos 30 anos, nos últimos 26 anos, desde o ano 2000, os Estados Unidos construíram no total apenas 2 usinas nucleares. E uma delas ficou 30 anos atrasada, quer dizer, foi concluída 30 anos depois do previsto, e custou muito mais do que o orçamento. Nesse mesmo período, acho que os russos construíram algo como 60 e os chineses talvez até mais. And the Chinese, perhaps even more. And counting. E o acordo é o seguinte: depois que os sauditas assinaram, supostamente, esse acordo mútuo com o secretário de Energia, Chris Wright, Trump acrescentou: sim, eles têm que aderir aos acordos de Abraão, senão não recebem isso. E eu fico pensando, o que há de errado com os sauditas? Eles podem recorrer aos russos ou aos chineses. Podem conseguir uma usina nuclear em 5 anos, facilmente. E ela virá pronta para operar. Virá com combustível nuclear. Eles não vão ter que passar por nenhuma outra exigência. Não vão ter que enfrentar nenhuma fiscalização do Congresso. Então acho que este é realmente um momento crítico para a Arábia Saudita descobrir quem diabos ela é e com quem de fato vai se alinhar. Porque acho que eles estão começando a perceber que se alinhar aos Estados Unidos é uma proposta cara e perigosa. Mas o problema, Larry, é que eles não são atores soberanos, antes de mais nada. Esse é o ponto mais importante. Segundo, eles gostam de ficar se resguardando o tempo todo. Terceiro, todas as decisões são centralizadas e tomadas pelo MBS. E o MBS está sempre se resguardando. Ele está sob muita pressão e tem medo dos americanos. Então, juntando tudo isso, não é de surpreender que pareçam baratas atordoadas, sabe? E ele sabe que, se perder sua vontade de ferro e seu poder de ferro sobre a Arábia Saudita, há mais de 100 tribos árabes prontas para explodir em todas as direções. Elas só se mantêm unidas por causa de sua mão de ferro. A Casa de Saud não é um regime monolítico. Pelo contrário, é uma coleção de tribos em guerra. Se você olhar para a história da Arábia, sempre foi assim. Então, quando essas tribos em guerra percebem, o soberano não é mais um soberano, ele é só um fantoche. Uau! Então vamos ter uma explosão interna. Então talvez seja para onde estamos indo. Porque as forças armadas do Ansar Allah no Iêmen, o Iêmen de verdade que fica no noroeste, no oeste, quase até o sul, antes de chegarmos a Aden, esse é o Iêmen de verdade. Eles estão apenas acelerando um processo de desintegração da Arábia Saudita. E serão os mais capazes de fazer isso. Eles conhecem os sauditas muito, muito bem. Na verdade, conhecem muito, muito bem a Península Arábica como um todo. Então, talvez seja isso que venha a seguir. Eles estão acelerando um processo de desintegração, de fato. Bem, deixe-me acrescentar mais alguns pontos. Isso é visto da perspectiva do Irã, do Paquistão e dos Estados Unidos.
Trump continua ligando para Azim Munir quando se vê sem saída. Azim Munir oferece a Trump uma oportunidade de sair dessa confusão, dizendo: tudo bem, o Irã vai ficar feliz em conversar com você, mas vocês podem começar a implementar o memorando de entendimento imediatamente? Implementando o memorando de entendimento. Sim, aí ele recua. E esse ciclo agora se repetiu umas 3 vezes na última semana. E agora todo mundo no Paquistão, incluindo a China, eu vivo falando da China, chegou ao ponto de dizer: bem, acho que já brincamos o bastante com esse cara. Vamos deixar ele sentir um pouco da pressão. É realmente assim que estão as coisas entre Irã, Paquistão e China em relação a Trump. Então, eu não ficaria surpreso se nada acontecesse nos próximos dias. Quer dizer, talvez com exceção de Trump bombardeando, você sabe, ele vai continuar bombardeando, e talvez seja só isso que ele faça. E o Irã está pronto para retaliar. Pronto para retaliar. Muito, muito pronto. Yeah, I mean, it looks like for now, Trump has. Sim, quer dizer, por enquanto parece que Trump, eles recuaram, foram 13 dias seguidos. Ontem, no 14º dia, nada. E o Irã, por sua vez, também recuou. Quer dizer, eles ainda estavam atacando duramente as bases no Kuwait e no Bahrein. E os Estados Unidos, na verdade, não responderam a isso. Então talvez estejamos de volta a uma pausa e agora a um movimento para tentar de novo, mais uma vez, reduzir a escalada. Porque essa é a única saída para Trump aqui. Eles enfrentam enormes dificuldades econômicas e catástrofes. Precisam reabrir o Estreito de Hormuz. E mesmo que ele seja reaberto esta semana, vai levar de 4 a 6 meses até que possamos ter algo que possa ser chamado de normal. E se isso acontecer, Larry e Pepe, se isso acontecer, e o Paquistão e a China estão contando que isso aconteça, o Irã está contando que isso aconteça, o mapa geopolítico daquela região vai mudar completamente, para sempre. E isso vai ser uma mudança tectônica. Já estamos profundamente envolvidos nisso. Isso já é um processo em andamento. Sim. Até alguns meses atrás, todo mundo achava que o novo mapa da Eurásia começaria a ser fundamentalmente alterado como resultado da guerra por procuração na Ucrânia. Não, vai ser na Ásia Ocidental. A reformulação e a possibilidade de indivisibilidade da segurança vão resultar em um novo pacto de segurança, começando na Ásia Ocidental. Eles estavam discutindo isso no Quirguistão. É claro, não há vazamentos. Porque é isso que eles discutem naquela mesa super restrita da Organização de Cooperação de Xangai. E claro, não há vazamentos sobre isso. Mas obviamente, é isso que eles estão discutindo. Porque é isso que a Organização de Cooperação de Xangai quer. Eles querem a indivisibilidade da segurança para todos os atores, incluindo os estados da Ásia Central, que estão bem no meio, no verdadeiro coração da Eurásia. Não sabemos qual é a posição da Índia, porque eu não vi uma única vírgula vinda da Índia sobre a reunião da Organização de Cooperação de Xangai. Mas é isso que os principais atores da organização, Rússia, China, Paquistão e Irã, querem. E eles sabem que estão avançando rumo a essa indivisibilidade da segurança e a esse novo pacto de segurança em toda a Eurásia. Esse trem já partiu há algum tempo. This train has already left the station a while ago. Go ahead, please. With that, Larry and Pepe, with that, Por favor, prossiga. Com isso, Larry e Pepe, do meu ponto de vista, da minha perspectiva, veremos a ascensão da China como o ator dominante no planeta, especialmente, sabe, no hemisfério sul. A ascensão do Irã como um centro de poder regional, o desaparecimento das bases dos Estados Unidos e a humilhação do Sr. Trump e, infelizmente, dos Estados Unidos como resultado disso. Quero dizer, isso vai acontecer. É fato consumado. Basta esperar que isso se apresente, eu diria, nos próximos 90 a 120 dias. To present itself, I would say, in the next 90 to 120 days. Maybe longer, Mr. Zibi. Talvez mais tempo, Sr. Zé. Este é um processo muito longo. Por exemplo, esse processo de unificação da Eurásia começou nos anos 2000. Ganhou velocidade nos anos 2010.
e só ganhou realmente força nos anos 2020. É um processo muito longo. Então, como venho acompanhando isso em detalhes há cerca de 25 anos, literalmente, eu vejo a consolidação desse processo ao longo dos anos 2030, estendendo-se até os anos 2040. É um ciclo histórico muito longo, um novo ciclo histórico. E esses ciclos levam tempo para se consolidar. And these cycles, they take time to consolidate. And to consolidate, that will imply that the American... E para consolidar isso, será preciso que as elites americanas admitam que sua presença na Eurásia agora será reduzida ao mínimo. Para elas, isso é um anátema. Certo, é um tabu supremo. E elas preferem algum tipo de opção sanção, envolvendo todo mundo, a admitir que a mamata que começou em 1945 acabou, e justamente no supercontinente que realmente importa. Então, isso é tudo, sabe? Mackinder, Mahan, Spykman, Brzezinski, todas as pedras de uma só vez. É demais. É demais. Elas não estão psicologicamente preparadas para isso. It's too much. They're not psychologically prepared for that. Bem, você quer encerrar de vez esta conversa que trouxemos como uma atualização de emergência por causa do que está acontecendo no mundo, Larry? Larry, Yeah, go no, ahead. no, I'll just say that, what Larry, we're trying to pode do, seguir. though, is that this Sim, não. still Eu só diria que o que estamos tentando deixar claro para todo mundo é que essa situação continua muito dinâmica. Mas apesar das ameaças beligerantes e bombásticas de Trump, há um reconhecimento cada vez maior por trás disso. Eles precisam encontrar uma saída de emergência, uma porta de saída, um caminho para longe da guerra total, um retorno à guerra como vimos nas primeiras 3, 4 semanas de março. E parece que esse processo está começando a se desenrolar. Mas vamos manter vocês informados aqui no Transition Protocol. Estarei de volta na tarde de segunda-feira com o Sr. Z. Depois Pepe estará de volta na tarde de terça-feira, no horário da Costa Leste. Nós três na quarta-feira. The three of us on Wednesday. And the three of us on Wednesday. And we hope to hopefully bring you the news of E esperamos mesmo poder trazer a vocês a notícia de que essa tragédia chegou ao fim. É por isso que continuamos engajados, mesmo sendo fim de semana, e devêssemos estar descansando. Mas não há descanso para os perversos, então suponho que ainda não nos arrependemos o suficiente. Muito obrigado por serem um público tão solidário. Por favor, cliquem no botão de inscrição, cliquem no botão de curtir. Se quiserem receber este boletim na sua caixa de e-mail, por gentileza, acessem o Substack e se tornem membros pagos por uma taxa bem pequena de $5 por mês. Muito obrigado. Voltaremos na segunda-feira. Obrigado, pessoal. Thank you very much. We will be back Monday. Everybody. Obrigado. Tchau. Tchau.